E hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre o capítulo 46 deste livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então hoje o capítulo 46 intitulado Vós Entretanto. E Emmanuel comenta o capítulo 15 do versículo 1 da Carta aos Romanos de Paulo, que diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, Romanos 15, 1. Emmanuel aqui faz uma reflexão muito interessante a respeito do nosso vigor para o trabalho, da nossa vontade para as tarefas que devem ser cumpridas por nós, no auxílio ao próximo, inclusive. Eu vou ler alguns trechinhos só que Emmanuel comenta. E ele fala assim: com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la no próprio caminho. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventuranças. Olha só. Olha que comprometedor, né? Essa revelação que o Emmanuel está nos fazendo, porque muitas vezes nós precisamos ser revelados para nós mesmos, desnudados, para que possamos compreender bem a nossa movimentação no mundo, refletindo sobre alguma coisa. Então vamos analisar essa fala de Paulo na Carta aos Romanos. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, Romanos 15, 1. Olha que coisa interessante. Paulo aqui nos chama a atenção de que somos fortes, e aqui nós vamos refletir que somos fortes todos em alguma área da vida, em algum ponto. Seja em sentimentos, seja em ideias, seja na confecção de alguma coisa, seja na produção de materiais, seja no atendimento às pessoas, seja naquilo que for, em algo seremos fortes. Mas, ainda assim, vamos buscar compreender de que somente a verdade nos libertará. Mas que verdade é essa? Sabemos que muitas vezes as reflexões que fazemos e temos como alvo a nossa própria existência, quando começamos a refletir sobre a nossa vida, muitas vezes nos atormentamos, ficamos chocados e desistimos do movimento de melhora ou de reforma íntima, porque realmente é muito forte para algumas pessoas descobrir-se, desvendar-se, compreender um pouco mais a respeito de como tem caminhado no mundo. Então, sendo a verdade algo libertador, vamos encontrar a doutrina espírita como um dos maiores movimentos libertadores de consciência, uma das doutrinas, se não a doutrina mais completa e capaz de conduzir o homem por um caminho de verdades, de libertação e de auto-melhora, de auto-aperfeiçoamento. Então vamos ver muitas vezes o quão é frágil, quanto se torna frágil, né? A intimidade das pessoas, a compreensão, né? O encontro com os problemas do dia a dia, o encontro com os tormentos que nos são oferecidos pela própria existência no exercício de nos melhorar. O quanto se tornam frágeis os egos perante o mundo. O quanto se torna frágil o homem perante si mesmo por não ter sabido, por não ter compreendido que era necessário se construir de uma maneira mais apropriada, sabendo curvar-se para não quebrar, mas também sabendo arrostar as situações, enfrentar os problemas de maneira consciente e tranquila. Então, quando Paulo nos evoca, mas nós que somos fortes, ele está nos falando daqueles
que possuem uma fortaleza interna ou que já deveriam possuí-la pelo conhecimento das verdades que o Cristo nos traz, sabendo que a cada momento que desenvolvemos uma compreensão mais apurada, as verdades se ampliam e vamos entendendo um pouco mais. Basta lembrarmos da conversa de Jesus com Pôncio Pilatos, quando Jesus diz: todo aquele que ouve a verdade, né, que busca a verdade, ouve a minha voz. E Pôncio Pilatos pergunta, né, o que é verdade? E Jesus permanece calado. Como Jesus explicaria no seu âmbito, na sua verdade, para aquele homem de compreensão acanhada, mas que se achava, né? Que se achava em uma posição no mundo que lhe dava direitos, lhe dava poderes e também lhe dava uma cegueira muito grande. Então está aí um dos primeiros pontos que esclarece o porquê as pessoas se tornam fracas. A dificuldade em lidar com as posições de poder, as posições de mando. Seja qualquer poder que nós tenhamos, seja qualquer capacidade de orientar, de guiar ou de dizer como algo será feito, isso pode nos tornar frágeis, porque o nosso ego será uma grande armadilha. Então, nós que somos fortes, nós que temos como fortaleza os ensinamentos do Cristo na nossa intimidade, podemos conduzir principalmente pelo exemplo, principalmente pela abnegação, principalmente pela prece por aqueles que estão perdidos, que sentimentalmente não conseguem se encontrar, que não têm fortaleza íntima, que em geral são aqueles chamados de nossos desafetos, de pessoas que convivem conosco, mas que não temos muita simpatia, ou que estão a exercitar situações aonde cremos estão a nos prejudicar. E na verdade são um treinamento para o nosso futuro, ao qual Deus aguarda o nosso trabalho ativo na modificação do mundo. Então, nós que deveríamos ser fortes, né? E aí Paulo termina o texto assim: e não agradar a nós mesmos. Olha só, existe uma grande armadilha. Quando buscamos a satisfação, a autossatisfação, o comodismo, agradar a nós mesmos seria ir contrário, seria ir a um movimento ao avesso, de que fortalecermos aqueles que estão em necessidade, em fraqueza, principalmente moral, em fraqueza intelectual, em fraqueza de sentimentos, em fraqueza de compreensão. Não vamos nos esquecer aquele símbolo do feixe da junção de galhos. Ao dobrar-lhe, ele dificilmente quebrará, porque é um fortalecimento. Então vamos compreendendo que a fraternidade, a união de pensamentos, o conjunto de ideias, o fortalecimento acontece na caridade para com o nosso próximo, na compreensão das necessidades alheias, na adoção das ideias do próximo, conseguirmos enxergar um pouco além que os outros estão tendo dificuldade em lidar conosco, que não somos também muito flor, que não somos muito flor que se cheire, não somos santos. E também devemos ter algumas pessoas que pensam sobre nós aquilo que de mal pensamos dos outros. Porque com toda certeza a moral se impõe pela força das coisas. O exemplo se impõe pela força das coisas. Ninguém será constrangido a algo que não tenha necessidade de ser. Assim são as leis de Deus. Ninguém sofre o que não precisa. Se está sofrendo alguma situação ao qual se considera inferior ou mais fraco, ou considera que está sendo posto nessa situação, ou é para aprendizado, por exemplo, de resignação, para demonstrar aos outros como devemos realmente trabalhar, não nos importar com as coisas que venham do interesse alheio, que venham do ego, da vaidade, que venham do ciúme, e sim trabalharmos em nome de todos, do propósito de atender a todos. Fortalecermos no Evangelho do Cristo, fazermos força todos os dias para termos lucidez de pensamento, clareza, para conseguirmos ter sentimentos mais elevados e mais fortes,
perante os tormentos do dia, que virão mascarados com o nome de uma ou outra pessoa, mas para que possamos nos encontrar mais fortes, a fim de fortalecermos, sustentarmos aqueles que estão fragilizados ao longo da caminhada, sejam aqueles que se vestem com poder, mas que são fragilizados, sejam aqueles que se encontram em situações morais, sentimentais, né, menores do que nós e que precisam da nossa acolhida. Então, qual será o nosso papel no mundo? O de lutar contra os poderosos ou de sustentar os fracos? Os poderosos, esses competirão com Deus inutilmente, porque Deus é o Senhor de tudo. Mas agora os fracos precisam de amparo, precisam de auxílio, de assistência. Então, antes de depositarmos a nossa energia num combate, numa luta, né, em uma disputa de egos, depositemos a nossa força, erguendo, esclarecendo aqueles que estão de coração aberto e dispostos a receberem uma assistência. Não nos esqueçamos então, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.